Olá, turma! Hoje falaremos sobre padronização de embalagens, os princípios básicos e fundamentais para um processo de padronização. Bom, a padronização ela deve visar a redução de perdas durante o processo de logística, ou seja, durante todas as ações que envolvem direto ou indiretamente as embalagens. Então, desde o processo de produção da embalagem em uma fábrica, transporte dessa embalagem até a indústria alimentícia, o processo de armazenamento dessa embalagem seca, o processo de envase do alimento nesta embalagem, de fechamento, de transporte desse produto embalado para o local de armazenamento, transporte e venda ao consumidor. Então, você otimizar para que a embalagem ela seja adaptada a esses processos, ou seja, ela seja adaptada ao equipamento, ela seja adaptada ao equipamento, o veículo de transporte, ela seja adaptada a o local onde ela vai ser vendida, a estante ou estrado, ela ser adaptada do ponto de projetar para que o alimento ocupe o máximo de espaço dentro da embalagem, tá? Óbvio que tem exceções que são necessárias, como por exemplo, aquele arzinho, né, que está entre a batata Ruffles e a embalagem. Aquele espaço, ela não é enchida toda a embalagem com batata, porque por ser um alimento frágil, tá? Aquele ar ele serve como um amortecedor para evitar que a batata chegue totalmente quebrada na sua casa. E além disso, aquela embalagem é um tipo de atmosfera modificada, onde o gás que tem dentro naquele arzinho, ele é baixo teor de oxigênio para evitar que haja oxidação dos lipídios da batata e também para evitar um ar seco, para evitar que a umidade passe para a batata e ela chegue amolecida, sem crocância até o consumidor. Então, há essas exceções, tá? Então, quando retirando essas exceções, a embalagem tem que ser projetada para ela ter a quantidade máxima de alimento possível dentro desse ambiente. E também para maximizar a ocupação nos locais de armazenamento e venda. Imagine você tentar armazenar dentro de uma sala pequena embalagens que são redondas, são como se fossem bolas, digamos, e você armazenar ela em caixas retangulares que se encaixam uma na outra. Obviamente que você vai conseguir adicionar muito mais unidades no formato encaixável do que se forem em formatos redondos, tá? Então, é essa otimização de espaço no local de armazenamento, no local de venda, dentro do veículo de transporte, que que são fundamentais no desenvolvimento da padronização de uma embalagem. Também tem que se considerar a uniformidade da aparência, também é um requisito de padronização, a cor, o formato, a funcionabilidade, se ela vai ser levada por micro-ondas, se ela vai ser levada para congelamento, se ela é uma embalagem de fácil abertura e fechamento, tá? A resistência e os custos. Então, tudo isso é considerado numa padronização. Aqui eu trago alguns exemplos, tá? Aqui no lado esquerdo nós temos a otimização de 8 pedaços de queijo em uma única caixinha. Se isso fosse vendido em sachês normais, como se fossem sachês de queijo ralado, ou se fosse em pedaços de embalagens individuais, elas ocupariam muito mais espaço e demorariam muito mais tempo para serem produzidas do que neste formato otimizado, tá? O que acontece? Lembrar que tempo na indústria é dinheiro, pois se você produz 1.000 alimentos embalados por hora, e se você otimizar esses processos e essa embalagem para produzir 1.200 por hora, você está produzindo mais com os mesmos, basicamente com os mesmos custos fixos de pessoal trabalhando, de aluguel do local da fábrica, de energia, tá? Então,
isso é o que se quer dizer quando o tempo na indústria é dinheiro. Se você conseguir produzir mais no mesmo tempo, então você tem redução de preço e você pode passar essa redução de preço para o consumidor. Isso é um dos motivos pelos quais as embalagens, aquelas grandes do tipo família, elas são mais baratas quando você for ver, dividir o preço por grama, do que uma embalagem do tamanho tradicional. Porque o tempo e os custos para você embalar, por exemplo, 1,5 litro de iogurte em uma única embalagem compensa do que você produzir 3 embalagens de 500 ml desse mesmo iogurte. Nas 3 embalagens você vai gastar muito mais material, o tempo para limpar cada uma das 3 embalagens, envasar o iogurte dentro da embalagem, fechar a embalagem, rotular e o espaço que ela ocupa no caminhão de transporte tornam esse processo muito mais custoso do que se você tiver uma embalagem maior de 1,5 litro para fazer o mesmo processo. Por isso que eles se tornam mais baratos, geralmente, né, são mais baratos do que comprar unidades de volumes ou tamanhos menores. Aqui só para ilustrar, tá? A otimização dentro de um caminhão ou qualquer outro meio de transporte. Então, quanto mais unidades de embalagens de produto embalado você conseguir adicionar em um caminhão, em uma unidade de transporte, mais barato vai sair o seu processo final e esse desconto pode vir a ser utilizado para beneficiar o consumidor. Todos esses requisitos de padronização, eles causam impactos lá no setor de produção e também em todo o processo de logística envolvida em uma indústria de alimentos. E traz por vantagens também a redução do tempo gasto, como nós já tínhamos falado, redução do tempo gasto entre a expedição e o recebimento, tá? Ou seja, o tempo entre o produto embalado sair da fábrica e chegar no distribuidor, no ponto de venda, pois você vai conseguir transportar muito mais embalagens, alimentos embalados, se você otimizar o espaço dentro do veículo de transporte. Também tem redução da área de estocagem, redução no acúmulo de material durante o processo de invase, que é o processo de enchimento das embalagens com alimento, e a redução dos custos, principalmente nesses casos de embalagens maiores, tá? Inicialmente, para você começar o processo de padronização, geralmente se inicia pela padronização e melhoria das dimensões das embalagens. Alguma modificação, um aumento, uma redução, tá? É o ponto inicial. Isso vai impactar no tipo e na capacidade de movimentação das cargas dentro do setor de produção. Também o tipo de material, considerar também que o tipo de material não é o ponto principal a ser utilizado aqui, é lá na etapa de seleção de embalagem. Tem que se considerar a semelhança entre o formato do alimento e as opções de embalagem, principalmente se você tem alimentos sólidos. Então, quanto mais similar o formato da embalagem com o alimento, o formato do alimento, mais otimizado, mais padronizado está a sua embalagem. Considerar também o peso da embalagem do alimento a ser embalado, a resistência do material e as dimensões máximas que o produto pode ter. Aqui algumas ilustrações mostrando um processo de embalagens secundárias e primárias otimizadas. Aqui na esquerda nós temos um tipo de caixa de embalagem secundária que ela tem dimensões preparadas para serem utilizadas em vários tamanhos necessários, tá? Então ela tem cortes que possibilitam você encher mais a caixa ou encher menos, basta destacar a parte desnecessária. Aqui algumas referências, façam os exercícios, envie suas dúvidas e até mais.